Fala nação e o Pedro, hein? Rapaz, não param de falar. A mídia carniceira, né? A mídia quer isso. Rapaz, tá rolando muita conversa, toda hora é uma conversa, um fala uma coisa, outro fala outra. E estamos aqui no Instagram, aqui, né? Vamos ver o que o Thiago Leifert aí, o Pilhado, o Galvão Bueno também. Uma arruma de gente falou sobre essa polêmica desnecessária entre Pedro e o Felipe Luiz, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Susto gigante na hora que o Felipe começa a falar, porque há muito tempo eu não via tanta sinceridade num treinador e com muita educação. Eu acho que ele foi... Então você imagina assim, porque ele foi jogador do Flamengo, então imagina que o Pedro já devia estar assim aqui nele. E quando você começa a olhar o contexto, a gente já viu o Dorival, acho que foi no Bola da Vez, já tinha falado do Pedro, da falta de vontade do Pedro, de certo desleixo. Davi Luiz, em entrevista no Abre Aspas lá do Globoesporte.com, já tinha falado do Pedro também. Eu lembro que quando ele tomou o tapa na cara, a gente estava aqui na live, a gente apurou uma coisa ou outra, eu falei que o Pedro tinha fama de ser um cara meio morto. Lembra que eu falei meio frio demais, assim, que parece que não tá ligando para as coisas, que isso irritava a comissão do Sampaoli, nada justifica um tapa na cara, mas que irritava. Então, assim, a gente começa a juntar os pontos, você vê que o Gabigol tinha fama de problemático, e o problema era o Pedro também. Então a gente tinha uma dupla problema. O Gabigol, que aliás foi absolvido nessa, e absolvido aquela pataquada do Dó. Tomei um... Sobre a reunião que o Pedro teve hoje com os jogadores do Flamengo, é claro que, primeiramente, eu vou dar o crédito devido para quem deu a informação, o GE.com. Não é porque eles não tiveram a hombridade de me dar crédito na informação exclusiva que eu dei, que eu não vou dar crédito para eles. O meu caráter não é moldado pelo caráter dos outros. Então, crédito dado, e agora a minha opinião sobre essa situação. Para mim foi bem o Pedro. Não ia ter como o Pedro trabalhar com esse ambiente. Não ia ter como o Pedro trabalhar chegando ali sem graça, chegando ali sem ter clima com os companheiros, todo mundo olhando com rabo de olho para ele. Não ia ficar muito pesado, ia ficar impossível do Pedro tentar dar uma volta por cima. Então, enquanto o Pedro não tem a certeza que ele vai sair, enquanto não surge uma proposta alta, porque o Flamengo só vai vender o Pedro se for ali por 25, 30 milhões de euros, o ideal foi isso que o Pedro fez. Ele tinha que se posicionar, ele tinha que falar alguma coisa com os companheiros. E outra, Felipe Luiz não participou. Aí eu não sei se a pedido do jogador ou se o próprio treinador preferiu deixar o Pedro conversar com o grupo. O Pedro ficou incomodado, principalmente com as palavras lamentável e ridículo. Disse que as críticas do Felipe Luiz foram acima do tom, na opinião dele. Realmente pode ter sido, mas o Felipe Luiz também pode ter chegado ao seu limite. Então dá para compreender, na minha opinião. E o Felipe Luiz é aquele perfil da Europa. Ou vocês acham que Guardiola fica dando moralzinha para jogador? Ou vocês acham que Luiz Henrique fica dando moralzinha para jogador? Não ficam. A autoridade é deles e vai ser do jeito deles. O Felipe Luiz foi moldado na Europa. O Felipe Luiz jogou muito mais tempo na Europa do que no Brasil. E, além disso, o Pedro se explicou e disse que sim, ele estava muito abalado pelo vazamento da informação de um dirigente do Flamengo para o Mauro César Pereira, né? Dando crédito aqui para o Mauro, de que o Pedro estaria, nesse momento, negociável. Que o Flamengo aceitaria 15 milhões de euros por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com essa situação também para o grupo. Então, importante, na minha opinião, porque o Pedro se posiciona, acaba com aquele gelo que provavelmente teria, né, na chegada dele hoje no treino. E agora o Pedro, na minha opinião, se dedicar, tem tudo para ser ali um dos principais jogadores do Flamengo. Foi importante, teve personalidade e tomara que o Pedro consiga dar a volta por cima, porque não vai ser fácil ele ser negociado na sua forma que não é a ideal por uma fortuna. E o Antônio Carlos saiu na porrada do vestiário. Saiu no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada. Deixa ele sair no pau. Baldava dia atrás dessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a entrevista, aí todo mundo veio em cima de mim, o Deazac tinha um quarto árbitro dentro do vestiário. Falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário.
Aí eu chamei a imprensa, o pessoal, eu botei uma opção de banco naquela época, não tinha coletivo, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí eu chego, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados. Vocês não correrem, é problema deles, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. E ainda mais tratando de negócio. Mas- Cara, deixa eu falar um negócio pra você aqui. O Bapi, Você está falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Ô, Galvão. Em momento algum, o Luiz Bapi. falou que teve briga, que teve alguma coisa. Galvão. Ele estava falando quanto à falta de aplicação do Pedro no treino. E eu vou ler depois aqui, ele mesmo reconhece. Cientificamente, Ô, Galvão, ele mesmo apresentando reconhece. dados científicos. Galvão, peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Né? Na história dele, né? De quem? Do BAP. Ah. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele, ele não pode falar um negócio desse. É esse que é o futebol. A emoção, as situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é mais frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. E o Antônio Carlos saiu. Fisicamente. Ele falou. Por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje, o próprio o Pedro. garoto, o atacante, como é o nome? Pedro. O Pedro. Eu vou ler E ele é simples. Ele fala, porra, Galvão, ele sentou com um grupo. Não tem treinador. O treinador devia estar lá também. Ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, eu não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque na fala, Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros, jogadores e à torcida do Flamengo. E ele se reuniu com os jogadores e mandou um recado para a torcida que eu vou ler depois a declaração dele. A Mas gente ele... tem que olhar todos os lados. Não, Ninguém, eu não estou contra nem a favor de ninguém. Não, claro. Eu acho que é um grande debate. jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. Fisicamente. E para finalizar, pessoal, vamos ver o que o Ronaldão aí, né? Sempre direto nas palavras, falou sobre esse caso aí do Pedro. Cara, eu acho que devia ser tudo resolvido ali dentro entre o BAP, Pedro e Felipe Luiz. Sem precisar dessa exposição, chamava logo o cara, velho. Vê o que é que tá acontecendo, você tá insatisfeito aqui, se eu sei que aumento de salário, não posso dar. Mas, pô, velho, é tipo o cara ter uma mulher dentro de casa e a mulher ter o marido e conversar com o vizinho sobre a vida dele. Isso é errado, velho. Isso é errado. Vamos ver o que o Ronaldo falou. Felipe, ontem você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. Não, e seus não. companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo tá achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou. Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, pra falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo. Você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião. Quero ver você consertar. É, pessoal, opinião divididas, né? Um apoia aí, a maioria da mídia aí está ao lado do Pedro, né? Que é o Ronaldo aí, né? Por último aí, cornetou o Felipe Luiz, de certa forma, mas tem gente que está ao lado do Pedro, tem gente que está ao lado do Felipe Luiz. Cara, eu não acho que tem lado. Eu não acho que tem lado. Eu acho que o BAP, sendo e o presidente do Flamengo, né? Deveria chegar para ambos. Gente, o que é que está acontecendo? Pedro, chega aí. Felipe Luiz, chega aí. Pedro, o que é que está acontecendo? Chama o preparador físico também. O que é que está acontecendo? Por que você não quer treinar? Você está insatisfeito com alguma coisa? Felipe Luiz, o que é que está acontecendo? Né? Mas para chegar... Eu acho que os caras gostam disso. Acho que eles querem exposição mesmo, né? Que é uma coisa que dá pra conversar entre eles ali, velho. Pô, a Flamengo é tão grande.
Fazer uma reunião entre os três ali, as pessoas, né, que tá envolvidas. Não, joga pra mídia. Joga pra mídia, alimenta a mídia gosta disso. Aí agora o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, com uma polêmica dessa desnecessária, porque é coisa desnecessária. O Flamengo não precisava disso agora, isso vai atrapalhar. Escreva o que eu estou dizendo. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento do Flamengo, porque um time que está brigando por título e vaga na Libertadores está passando por isso, é meio complexo, né? Muito complexo. Não deveria chegar a isso aí, beleza? Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam. Devia ser exposto isso ou não? Tamo junto. Ah, se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Créditos aos fanáticos por futebol. Um belo canal no Instagram que fala sobre futebol. Massa o canal. Depois dá uma olhada, galera, se você tiver Instagram, Fanáticos por Futebol. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Para vocês, se quiser se inscrever também, aqui, ó. Então, conseguimos, se vocês estão conseguindo ver aí, deixa eu dar uma descida aqui. Aqui, Fanático por Futebol. Canal muito bom, da hora, falar sobre futebol, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.